E aí, meu querido, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de SUS, tão esperado curso de SUS. Eu sei que você estava esperando, não estava não? Você dizia, eita, esse menininho não vai fazer mais esse curso não. Pois é, vamos fazer, né? Então eu já queria que você começasse dando o like, curtindo aqui, né? Fazendo aqui, deixando seu comentário, dizendo, eita, que massa que o curso começou e tal. Hoje, nossa primeira aula aqui do curso de SUS, então espero que você goste. Vai ser uma aula breve, direta, nos principais pontos, e a gente vai fazer uma questão aí para você ficar feliz, né? Porque você gosta de fazer questão. Eu já sei, meu querido, sei que você gosta de fazer questão, tá? Então vamos começar aqui a nossa aula. Você está vendo aqui a tela, muito bonita por sinal, né? Medicina Preventiva, SUS, curso para o Revalido, né? Vai ser bom aí para você estudar e revisar os principais pontos, tá? Então vamos lá. Aula 1, História da Saúde no Brasil, né? Muito importante aí a nossa aula 1, a História da Saúde no Brasil, certo? Então, vamos aqui começar. Então, antes de existir aí a República do Brasil, né, antes desse período de República, nós tínhamos aí praticamente a ausência de atenção à saúde, né? E o que fez com que essa saúde começasse a existir no Brasil foi justamente o início do comércio, né? Desse comércio com outros países, a abertura dos portos fez com que tivesse que existir uma mínima noção, um mínimo saneamento ali, uma mínima noção de saúde ali nos portos, para que não existisse aí essa transmissão de doença entre diferentes países. Então tinha medo, as pessoas tinham medo aí de ter as doenças, por isso que foi aí investido aí nessa saúde, nesse começo de saúde, né? Então tinha regras básicas de higiene, algumas coisas aí que diminuíam essa transmissão de doenças. Então, os médicos, né? Os médicos da época, no início nós não tínhamos médicos, né? Tínhamos curandeiros e tal, né? Essas coisas assim mais arcaicas. E aí depois foram iniciando assim, trazendo da Europa, foram se importando novos médicos. Mas esses médicos, eles estavam atrelados a uma elite, né? Ao tratamento de doenças de alguma elite do Brasil, e não à população em geral. Então, nessa época, a saúde era para aqueles que tinham dinheiro, né? E foi aí, né, foram abertas as primeiras faculdades de medicina aqui nesse período, né? Abertas as primeiras faculdades de medicina, isso fez com que existisse um maior número de médicos aí no Brasil, mas, logicamente, a saúde voltada para aqueles que tinham maior privilégio, certo? Já no Brasil República, o que acontece é que existe aí um aumento da incidência de vários tipos de doenças. A varíola, a peste bubônica, a febre amarela. E principalmente, né, por causa do comércio, foi necessário que existisse um controle dessas enfermidades. Então, os portos, como a gente já falou, eram a fonte de contágio. Portos eram fonte importante de contágio e fez com que os governantes nessa época, eles se preocupassem em estabelecer aí regras para que existisse um controle dessas doenças. Foi aí onde surgiu nossa primeira figura aí, icônica, que é o Oswaldo Cruz, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é muito, muito importante, tá? Na saúde brasileira, e ele é caracterizado aí pelo modelo campanhista, né? Esse modelo que era um modelo muito agressivo, invadia a casa das pessoas, obrigava elas a se vacinarem, fazia uma série de atitudes que faziam com que a população ela tivesse revoltada, né? Então teve muita resistência da população e também resistência de alguns grupos positivistas aí, né? Então ele foi nomeado como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública e tinha esse modelo campanhista, que era um modelo agressivo, né? Mas quem estava a favor aí? O setor agropecuário estava a favor, né? Que era justamente o setor que exportava. Então necessitava aí de uma boa saúde para poder manter o seu comércio, né? Aí onde foi instituída a Lei Federal 1261, que era a vacina obrigatória anti-varíola. A varíola, como a gente falou aqui atrás, né, era uma das 3 enfermidades principais nessa época. Existiam outras, mas as 3 principais eram a varíola, a peste bubônica e a febre amarela. Em relação à varíola, ele teve muita ação, né, porque foi instituída aí a vacinação obrigatória. Vocês lembram da revolta da vacina que a gente estuda lá em História do Brasil? Foi por causa do Oswaldo Cruz. Foi o movimento popular em resposta a essa vacinação obrigatória, porque não era explicado à população o que era a vacina, para que servia. Então surgiram aí muitas lendas. Foi aí onde começou as lendas da vacina, não é isso?
então, a partir dessa lei federal, certo? E ele conseguiu erradicar a febre amarela no Rio de Janeiro, né? Mas ele não teve apoio, por exemplo, para o tratamento da tuberculose. Por quê? Porque a tuberculose não era uma doença que impedia o comércio. Então você veja aí que o tratamento das doenças estava atrelado ao comércio, né? O que o governo investia era para ganhar o seu money, o seu dinheiro, não é isso? Então, a assistência médica nesse tempo era individual e era feita em forma de campanhas. Já a assistência hospitalar da população em geral era feita aí em forma filantrópica, né? Hospitais que ajudavam, ONGs, algumas instituições aí filantrópicas que ajudavam a população. Então era assim que a população ela tinha acesso à saúde nesse tempo. Não existia nada melhor de prevenção, proteção à saúde como é hoje em dia. Certo? Então Oswaldo Cruz, uma figura muito importante aí, olha o carinho dele aqui, muito importante para a saúde, para a história da saúde no Brasil. Certo? O próximo agente da saúde importante aí, né, nessa época da República, é o Carlos Chagas, né? Que no caso do Carlos Chagas, ele tinha uma melhor comunicação com a população. Ele investiu aí na propaganda, né? O saneamento já foi estendido para todo o Brasil, já saiu desse eixo aí restrito, né? Foi levado para todo o Brasil, certo? Já teve uma atuação melhor contra a tuberculose, contra a hanseníase, contra algumas DSTs, e a mais importante delas nesse tratamento foi a sífilis, né? E é justamente nessa época onde se começa a industrialização do Brasil, né? Nós saímos do foco de agricultura e aí vamos começar a trabalhar a industrialização do Brasil. É quando surge a lei Eloy Chaves, que institui os CAPs. O que eram os CAPs? Os CAPs eram caixas de aposentadoria, certo? E pensões. Então, começou aí a ter essas aposentadorias setorizadas. Então, a aposentadoria dos portuários, dos marítimos, dos ferroviários. Então começou uma série de aposentadorias que eram restritas e regionalizadas. Mas isso não ia ficar assim, né? O governo não ia deixar ficar assim. Então o que aconteceu? Na era Vargas, aqui o nosso próximo agente, teve a estatização da Previdência Social. E surgiram aí as IAPs, né? As IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Deixou de ser CAPs, que era as caixas de aposentadoria e pensão, e passou a ser IAPs, que era estatizado, né? A questão das IAPs era interessante porque somente aqueles que tinham carteira assinada faziam parte aí dessas previdências, né? Não era qualquer um. Das IAPs, somente os que tinham carteira assinada, certo? Isso fez com que existisse aí, por causa das pensões, da industrialização, um fortalecimento desse setor industrial, né? Então o Brasil, ele mudava de cara, né? Passava do setor agropecuário para o industrial, começava a sua industrialização. É lógico que nós sabemos que até hoje o setor agropecuário é muito forte no Brasil, mas se não fosse o desenvolvimento da indústria, o Brasil ainda estaria restrito somente ao agropecuário, né? Entre 1940 e 1980 aconteceram alguns marcos aí importantes, né? Era a época da ditadura militar, né? Aí em 1964 é onde começa a ditadura militar, né? Mas em 1949 existiu a criação do Serviço de Atendimento Médico Domiciliar de Urgência. Serviço de Atendimento Médico Domiciliar Serviço de Atendimento Médico Domiciliar de Urgência, o SAMDO, né? Foi criado em 1949. Isso daí foi resultado da pressão da população por uma assistência médica, né? O crescimento dos hospitais, por exemplo, eram restritos aí ao setor privado, né? Não tinha esse desenvolvimento, crescimento e investimento para o crescimento de hospitais no setor público, e sim no setor privado. Em 1960 surge a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social, que vai aí uniformizar essa questão dos benefícios, né, das IAPs, né, dessas instituições de aposentadoria e pensões, certo? Que eram estatizadas, né? Então surge aí a LOPS, a Lei Orgânica de Previdência Social. Em 1964, como eu falei para vocês, o regime militar. E esse regime militar, no começo aí, ele começa instituindo aí dois órgãos importantes, que é o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, que ele arrecadava um grande volume de dinheiro, e também o INAMPS, que era um órgão responsável por administrar esse dinheiro do INPS. Então, o Instituto Nacional de Previdência Social e o INAMPS, que era responsável por administrar esse dinheiro.
Mas o dinheiro aqui era utilizado para o desenvolvimento, né, da infraestrutura do país, certo? Então era utilizado, em vez de ser colocado na saúde, ele era colocado na construção civil e também na saúde privada. Não era utilizado para a saúde pública, e sim para a saúde privada. Então foi um investimento aí no setor privado, tá? Em 1970, a gente tem o surgimento da aposentadoria do setor rural, né, que é o Pró-Rural, o Fundo Rural, em 1970. E em 1974 é criado o Ministério de Previdência e Assistência Social. E também o FAS. O que era o FAS? O FAS era o Fundo de Apoio Social. Ele foi criado aí e foi utilizado para o investimento no setor privado da saúde. Então ele deu um aumento no crescimento aí do setor privado, desses hospitais privados, fazendo aí esse investimento aí nesses hospitais. Ele também, né, foi o precursor dos convênios médicos, né? Esse FAS foi o que depois fez surgir os convênios médicos, certo? Em 1975 a gente tem a crise na economia, né? O regime militar já estava em crise e aí o que acontece é que existe uma redução de salários, existe um aumento do desemprego, a marginalidade, né? Então aí já começa a ter falhas nesse modelo previdenciário que existia até então. E foi uma necessidade, né, imperiosa da população que existisse aí uma melhor coordenação da questão da saúde, seja ela, sendo ela estatal, não é isso? Então vamos ver o que foi que aconteceu. A partir da reforma sanitária, a saúde agora é uma questão biológica, social e política, né? Passa-se a não acreditar na saúde mais como uma questão apenas curativa, mas começa a investir aí na questão da medicina preventiva, né? Com campanhas, vigilância epidemiológica, controle de grupos de risco, fazendo com que o foco da saúde mudasse em 180 graus. Não é 360, porque senão vai voltar para o mesmo lugar, né? 180 graus mudou o foco da saúde. Então a saúde já não era mais uma questão curativa de alto custo, e sim uma questão de prevenção, né? Promoção e prevenção da saúde. Então foi aí onde começou. E aí surge a figura aí desse alagoano, que é o Mário Magalhães da Silveira, né? Ele tinha esse modelo sanitarista desenvolvimentista, que ele atrelava o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento da saúde. Era isso que ele fazia, né? A saúde ela depende do desenvolvimento econômico e industrial. Por isso que tem a necessidade de municipalizar a saúde pública. Era isso o pensamento aí do Mário Magalhães da Silveira, tá? Então, Oswaldo Cruz, né? Ele tinha aquele pensamento campanhista. O Chagas, o negócio dele era mais aberto, melhor propaganda e tudo. E agora a gente chega no Mário Magalhães, que tinha esse pensamento aí econômico da saúde. Não é isso? Certo? Então, agora a gente já chegou de 1980 até 1990. A gente estudou ali de 1940 até 80. E agora vamos ver o que aconteceu entre 1980 e 1990. Foi criado aí o CONASP, que tinha como intuito combater esses gastos excessivos em saúde, meu Deus. Gastava demais com besteira. Então foi criado a autorização de internação hospitalar, que visava justamente reduzir esse gasto excessivo em saúde, e as ações integradas de saúde, né? A AIS, Ações Integradas de Saúde, que visavam a descentralização da saúde, colocando foco aí nos estados e municípios. Isso visava descentralizar a saúde, né? Em 1986, quando eu nasci, olha que maravilhoso, foi feita a 8ª Conferência de Saúde, né? A 8ª Conferência de Saúde, e aí foi criado um modelo, um sistema único descentralizado de saúde, que era o SUDES, né? Que era aí um precursor, o pensamento precursor da ideia de SUS, né? Desse sistema único de saúde, né? O SUDES, aqui tem a fotinha aqui, a galera criando aí, né? Discutindo a saúde. Em 1988 tivemos um marco aí muito importante, que foi a criação da Constituição. E a Constituição, ela falava coisas aí muito importantes, ela fala até hoje, né? Ela está escrito nela coisas muito importantes em relação à saúde. Primeiro, no seu artigo 196, ela diz que a saúde é direito de todos. Diz que existe o acesso universal e igualitário à saúde, que as ações e serviços para promoção, proteção e recuperação têm que ser estabelecidas dentro do âmbito da saúde pública. E no seu artigo 198,
fala da regionalização e hierarquização da saúde e também das diretrizes, né? Das diretrizes para essa aplicação da saúde, a descentralização, o atendimento integral e a participação social, certo? As diretrizes aí preconizadas para que existisse esse sistema de saúde estatal, certo? Então é isso tudo que fala a Constituição em relação à saúde, as coisas mais importantes, tá? E aí vamos fazer uma questãozinha aqui, porque a gente não é de ferro, não é isso? Vamos fazer aqui a questão da Unesp 2020. Se você participou com a gente das lives da Unesp, você já fez essa questão, mas eu quero usar só como exemplificadores. 87. Em 1966 foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Lembra isso aí? Com profundas mudanças na prestação de serviço de saúde no Brasil. Dentre outras características, o INPS dava ênfase a: letra A, atenção hospitalar privada mediante contratos e convênios. Letra B, expansão de serviços ambulatoriais terceirizados e hospitalares próprios. Letra C, promoção de saúde e prevenção com o intuito de reduzir internações e despesas assistenciais. Letra D, descentralização da gestão para estados e municípios. Como a gente viu, a resposta é letra A. Atenção hospitalar privada mediante contratos e convênios. Lembra que esse Instituto Nacional de Previdência Social, ele fazia o quê? Ele foi criado lá na época do regime militar, não é isso? E o que ele fazia era destinar o dinheiro para as instituições privadas, né? Através de contratos e convênios. Era isso que ele fazia. Como a gente viu aí, a estatização da saúde privilegiava o setor privado. Então, resposta correta, letra A. Então, nos vemos aí na nossa aula 2, Sistema Único de Saúde, o SUS. Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Não é em formato de live, foi em formato de aula, mas eu espero que você tenha aproveitado e tirado alguns conceitos importantes e visto que tem sim questões sobre isso, tá certo? É importante aí firmar esses conceitos e a gente, para o Revalida, a gente precisa de coisas mais abrangentes. Lembra disso, não é isso? Muito obrigado por tudo, não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal ativando as notificações, né? Você clica lá no sininho para você receber todos os nossos vídeos, certo? Até mais, até a próxima aula. Vemos aí com a aula 2, Sistema Único de Saúde, SUS. Beleza? Até mais. Tchauzinho para vocês.